Hoje eu vou contar para vocês um pouco mais da minha história em relação ao tratamento do câncer de mama. Não esqueçam de dar um like aí no vídeo, né, de se inscreverem aqui no canal para mostrar para o YouTube que é um conteúdo que vale a pena assistir, né? Como começou toda essa história aí em relação ao câncer de mama. E no último vídeo, né, eu falei que um dos motivos de eu ter sofrido muito com o meu diagnóstico foi porque eu já tinha vivenciado isso na família com a minha mãe. Minha mãe se chamava Maria Aparecida, um anjo no céu, tenho certeza disso. E ela teve, né, no passado, ainda na minha infância, o primeiro diagnóstico de câncer de mama. E eu me lembro naquela época, né, assim, do quanto foi difícil para nossa família, apesar de eu ser criança, né, enfim, e não entender completamente, né, a respeito dessa situação. E, enfim, me lembro, né, dela perder o cabelo com a quimioterapia, dela fazer radioterapia, né, na minha cidade naquela época não tinha radioterapia, então ela precisava, né, ir para outra cidade, então a gente acordava de madrugada com ela todos os dias para ir para outra cidade para fazer esse tratamento. Às vezes chegava na cidade, a máquina estava quebrada, isso não acontecia, a gente voltava para Barbacena. Então, a gente viveu, né, isso com ela por um tempo. Mas eu me lembro, né, da grande alegria que foi quando ela finalizou o tratamento, que os exames deram que ela estava bem, que estava tudo ok. E isso foi maravilhoso. Anos se passaram, né, com ela fazendo um acompanhamento, tomando ali o bloqueio hormonal. E eu me lembro bem, porque a última vez que eu me lembro dela, né, andando, dançando, feliz, foi uma festa de aniversário que nós fomos. E que ela dançou bem a noite inteira, brincou, se divertiu. E no dia seguinte, né, ela acordou sem andar. Isso foi muito triste, né, e enfim, isso precedeu um novo diagnóstico, né. Um dos sonhos da minha mãe era fazer reconstrução de mama. Por isso, para mim, foi tão difícil no início aceitar ficar sem as mamas, quando eu tive uma necrose na minha mama. Vou contar isso tudo para vocês depois. Mas ela sofreu muito, ela chorou muito, né, por conta disso. Ela ficou com uma mama e o outro lado sem a mama. E ela era muito vaidosa, né, a gente puxou isso dela, eu e minhas irmãs, né, essa vaidade veio dela. E quando ela conseguiu reconstrução, né, na verdade, quando uma tia minha conseguiu uma reconstrução para ela em outra cidade, porque na minha cidade também não fazia, ela começou a fazer os exames, né, investigativos para ver se estava tudo ok. E infelizmente descobriu, né, um tumor na outra mama. Então ela já tinha feito uma mastectomia, precisou fazer a segunda. E enfim, né, só que esse segundo tipo, né, de carcinoma foi muito mais agressivo, muito mais invasivo. Em poucos meses ela estava com metástase em vários órgãos, né, e por isso eu contei desse aniversário. Ela já estava com metástase óssea, né, e nesse aniversário ela aproveitou bem, etc, mas no dia seguinte, por alguma razão, ela começou a mancar, já teve muita dificuldade de andar, e poucos dias depois ela estava sem andar por conta, né, de uma metástase ali na coluna. Foi muito difícil pra gente, né, quando ela faleceu eu tinha 17 anos, eu era adolescente ainda, né, tava no final do ensino médio. E viver aquela história, né, viver aquela situação, ver todo o sofrimento que foi para ela, foi muito difícil para nossa família, né? Mesmo que na infância a gente não tivesse muito bem essa compreensão, mas ali no segundo tumor, né, eu já era mais velha, meus irmãos já eram todos mais velhos, então a gente tinha uma compreensão maior, né? E a gente viu todo o sofrimento, né, do meu pai em relação, enfim, aquela mulher que ele amava tanto. Então foi tudo muito complicado pra gente, muito difícil. Felizmente ela faleceu, né, em 2009 de falência múltipla de órgãos, né, porque a maioria estava ali acometido pelas metástases, mas ela deixou pra gente um ensinamento e um legado muito grande, né, sempre foi uma mulher muito guerreira, sempre foi uma mulher muito determinada e, enfim, ela vai ser para sempre meu anjo, né, vocês desculpem a emoção, mas é basicamente essa história, né, a gente viveu por muitos anos, né, desde a minha infância. As poucas lembranças que eu tenho da minha mãe são nesse estado, né, debilitado de doença. Então, era uma situação que eu já conhecia, né, e me vi ali em agosto de 2022 com esse diagnóstico na mão. E para as pessoas, né, que me acompanham frequentemente nas redes sociais, sabem que no ano de 2019 meu filho, pela via da adoção, havia chegado. Então foi muito difícil para mim todo esse momento. No próximo vídeo, né, eu venho contar para vocês um pouco mais de como foi meu tratamento, como tudo aconteceu.